é aqui. Esta cena, a última cena do primeiro episódio de Peaky Blinders, é o motivo de você amar Tommy Shelby. Mas ela sozinha não tem nenhum poder. Para você entender como que esse personagem se tornou um dos maiores ícones da ficção, inspirando comportamentos e até mesmo a moda, você precisa entender estas cenas. O roteiro do primeiro episódio de Peaky Blinders é tão genial que fez com que Cillian Murphy imediatamente se apaixonasse por Thomas Shelby. The opening sequence, it was so beautiful and mythical and epic, and then I was just in and hooked. So I knew I had to do it. It all starts with the writing, because the writing is so rich and so complex and so detailed. It's all about the writing, all about the writing, all about the writing, all about the writing. 36 episódios, todos eles escritos pela mesma pessoa, Steven Knight. O que é uma coisa rara, é muito difícil o criador de uma série escrever todos os episódios. Basically the story of my family and my parents who grew up in Smallheath in the 20s, and my mom worked for an illegal bookmaker. My dad's uncles were illegal bookmakers who were called the Peaky Blinders. E este foi um dos melhores roteiros que eu já li este ano, e você já vai entender o motivo. Começando com a primeira vez que vemos Thomas Shelby. Um homem, montando um lindo cavalo preto, trota para o pátio. As mães voltam-se para as multidões de crianças para reunir as suas. Ele está imaculadamente vestido em um terno preto e suas botas estão polidas. Ele tem 30 e poucos anos, é bonito e bem cuidado. Na cabeça, ele usa uma boina Stetson Hatteras, inclinada sobre a testa. A ponta da boina coloca seus olhos escuros na sombra. Este homem é Thomas Shelby. Essa primeira descrição de Tommy já nos apresenta um homem que transpira respeito. Ele primeiro respeita a si mesmo e cuida da sua aparência. Os olhos cobertos pela sombra é outra nota de subtexto, assim como o cavalo preto. No último episódio da série, Thomas vai cavalgar um cavalo branco, mas até chegar lá na sua plena transformação, ainda existe algo sombrio dentro desse personagem. Essa informação é reforçada pela reação que ele desperta. Todos abrem caminho para Thomas Shelby. Quando ele se encontra com Zhang e Mai, ele pega o dinheiro sob o terno e vemos rapidamente sua arma. Esse detalhe ajuda a construir a imagem de um homem violento. The horse's name is Monaghan Boy. Kempton, 3 o'clock, Monday. You ladies have a bet yourselves, but don't tell anyone else. Nós sabemos que Thomas está ciente de que o boato vai se espalhar rapidamente. Thomas está manipulando a sociedade ao seu redor. 2 minutos e 30 segundos. Esse foi o tempo necessário para a gente aprender boa parte das características que fazem com que Thomas Shelby seja um personagem tão complexo. Em menos de 3 minutos, o escritor conseguiu comunicar tanta riqueza de detalhes através de storytelling visual. Eu ainda vou fazer um vídeo explorando o conceito de storytelling visual e os truques que existem nesse tipo de narrativa, mas neste vídeo você já vai ter uma prévia. Na cena seguinte, Jeremiah está pregando sobre Abraão. Agora observe essa cena. O que você notou nela? Essa é uma sociedade de pessoas pobres. O ambiente é cinza, sem cor, sem vida. Tommy é o único que está a cavalo, mostrando sua posição de superioridade com relação aos demais. Mas o maior destaque é este detalhe. Thomas diminui a velocidade para permitir que uma fila de homens atravesse a rua. São todos cegos andando em fila indiana, cada um com a mão no ombro do homem da sua frente, sendo o líder conduzido por um cachorro. Estes são homens cegos na guerra, agora implorando por centavos. A gente não sabe dessa informação agora, ao menos não visualmente, mas isso ajuda a construir a história visual do ambiente, da personalidade de Thomas Shelby. Pegue, por exemplo, o sermão de Jeremiah. Existe um contraste entre o sermão de Jeremiah, os homens cegos e Tommy. Jeremiah está falando sobre o amor incondicional de Deus, que ele não se importa com sua condição social. Uma mensagem muito importante no contexto de tanta pobreza. Mas para Tommy,
sua condição social importa. Sua posição social mais elevada em relação aos demais permite que ele ajude os veteranos que foram abandonados pelo governo após perderem os seus olhos defendendo o país. A gente vai descobrir que Tommy também é um herói de guerra abandonado pelo governo. Em seguida, 2 policiais parecem nervosos e tocam os caps. Thomas os ignora e estimula seu cavalo. Essa foi a segunda cena, e em apenas 4 minutos nós já aprendemos que este é um homem que desperta o pavor das mães, a admiração das crianças, o respeito do pregador e o temor dos policiais. Se alguém perguntasse para Thomas Shelby se ele prefere ser temido ou amado, sua resposta seria clara: eu quero ser temido. E temor e respeito são coisas que estão no cerne da masculinidade em qualquer cultura. Seja no Japão com o Código de Honra dos Samurais, ou na Idade Média com os cavaleiros medievais e o Código da Cavalaria, os ideais de força e bravura dos vikings, a disciplina e determinação dos espartanos, ou os rituais dos maçais na África Oriental. Em qualquer época, os homens sempre tiveram a necessidade de serem respeitados pela sociedade ao seu redor. E como eu disse, o fato de Thomas Shelby cuidar da sua aparência é reforçado pelo roteirista como um traço da sua personalidade e fez até com que o seu corte de cabelo se tornasse uma referência de estilo ao redor do mundo. Mas cerca de 50% dos homens não podem fazer esse corte de cabelo por conta da calvície. Eu sei que esse é um assunto delicado para alguns homens, mas existe uma solução e a Manual pode te ajudar. A Manual, ela é referência no tratamento de calvície e já ajudou centenas de milhares de brasileiros. E os resultados, eles já conseguem a ser mais visíveis entre o 3º e o 6º mês de uso, como você pode ver nessas imagens. E se você clicar no link que está na descrição e no comentário fixado, você vai receber uma prescrição médica personalizada através de um questionário. Aí é só você fazer o seu pedido e o frete será grátis. E usando o cupom JURANDIR40, você consegue 40% de desconto no seu primeiro pedido. Mas esse cupom só estará ativo por tempo limitado. E durante todo o tratamento que você fizer, você poderá tirar suas dúvidas com os especialistas da Manual sem custos adicionais. Agora você finalmente vai conseguir cumprir sua promessa de ano novo e começar 2024 com um corte de cabelo que reflita a sua personalidade. Link na descrição, 40% de desconto, frete grátis. Voltemos para Thomas Shelby. Este aqui é o primeiro sorriso de Tommy. Arthur's mad as hell. What does a 10-year-old know about hell, eh? On 11th Sunday. E não é surpresa que esse primeiro sorriso seja ao questionar um garoto sobre seu limitado conhecimento do inferno. Tommy poderia dar uma aula sobre esse assunto. Na primeira interação que temos de Tommy com Arthur, conhecemos suas qualidades mais marcantes, sua calma e frieza diante de situações de conflito. Arthur pode ser o irmão mais velho, mas quem está no controle tanto de suas emoções como dos negócios da família é Tommy. À medida que a conversa prossegue, devemos sentir que Arthur sente a sua autoridade ameaçada por Thomas. Arthur é zangado e impetuoso. Thomas é calmo e mal se mexe. I think, Arthur, that's what I do. I think. So that you don't have to. E tem algo curioso aqui. A maioria dos homens tende a ser mais parecido com Arthur, explosivo diante de situações de estresse. Mas assim como Arthur, essas pessoas invejam a capacidade de autocontrole e inteligência de Tommy, porque sabem que em qualquer coisa na vida só conseguimos chegar mais longe quando aprendemos a ter autocontrole e domínio próprio. Então Tommy reúne em si diversas qualidades que os homens desejam ter e que as mulheres desejam encontrar nos homens. Veja que o fato de ele ser um criminoso é secundário aqui. A admiração não é despertada por causa das atividades criminosas de Thomas Shelby. Até o momento, ele é apenas um agente de apostas, nada glamuroso, nada invejável. É sua personalidade forte que atrai as pessoas. Compare com o inspetor Campbell.
A dualidade que a série coloca não está entre um criminoso de um lado e um homem da lei do outro. A dualidade é sobre personalidade e caráter. Campbell é um homem mais guiado pela paixão do que pela razão. Em muitos sentidos, ele é mais parecido com Arthur do que com Thomas, e isso é para ele uma fonte de grande irritação. A mulher por quem ele é apaixonado se apaixona por Thomas. O respeito que ele queria e merecia como agente da lei, ele não o tem, mas Tommy, um criminoso, tem. Campbell admira e odeia Tommy porque Tommy é tudo o que ele queria ser. Moralmente falando, nem Campbell nem Thomas são pessoas honestas, apesar de estarem em lados opostos da lei. Mas quando falamos de atributos positivos de personalidade, Thomas Shelby está milhas à frente de Campbell. O inspetor tenta parecer um pregador moral, mas seus atos são completamente contrários ao seu discurso. No começo, Jeremiah pregava sobre Abraão, o homem chamado por Deus para construir uma grande nação e uma grande família, enquanto Tommy passava por ele. Aqui vemos Jeremiah pregando sobre o juízo de Deus, do qual ninguém será capaz de se esconder, enquanto Campbell passa por ele. Campbell com certeza se vê como um agente moral do juízo de Deus. Will smite the unholy when the great judgment comes. And judgment is coming, my friends. Judgment is coming to this wicked city. Quando ele se encontra com Winston Churchill, ele é descrito como um valentão, ou na palavra original, um bully. Alguém que usa do seu poder para oprimir pessoas abaixo de si. Como muitos valentões, Campbell fica impressionado com o poder. Aliás, todos os personagens vivem em contraste com Thomas. Seu antigo amigo e companheiro de guerra possui ideologias completamente diferentes de Thomas. Maybe you'll have to put a bullet in my head someday too. Seu irmão John é facilmente manipulado, enquanto Tommy é um manipulador. Sua irmã Ada é sonhadora, enquanto Tommy é pragmático e realista. A pessoa que mais se parece com Tommy, ao mesmo tempo que se opõe a ele em muitos sentidos, é sua tia Polly, uma das melhores personagens femininas da última década. Polly possui muitas das qualidades de Tommy e poucos dos seus defeitos. Get up off your ass, you mum pink pig. Mas é Gracie quem vai criar o maior conflito. Gracie tenta extrair alguma bondade do seu coração, mas Tommy quer enterrar qualquer vestígio dela. We've been dead singing in here since the war. Why do you think that is, Harry? A guerra tirou de Tommy qualquer idealização que a música possa trazer. Canções podem alegrar algo que ele não quer ou entristecer algo que ele não precisa. Tommy esconde seus pesadelos e terrores noturnos por trás do ópio, lidando artificialmente com o trauma da guerra. Nas temporadas seguintes, veremos Thomas enfrentar seus traumas sem o uso desse artifício, o que será necessário para o seu crescimento. Aliás, esses pesadelos de Tommy revelam o motivo de ele ser tão respeitado por veteranos da guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, Tommy fez parte de um grupo responsável por cavar túneis, uma atividade com um alto índice de mortalidade, tanto pelos desabamentos como também pelo risco de os túneis dos aliados se encontrarem com os túneis dos inimigos. Mas a cena que vai nos revelar mais sobre o caráter de Tommy será esta. Danny, também traumatizado pela guerra, em um surto de delírio, matou um italiano. Para evitar uma guerra com os italianos, Tommy concorda que ele mesmo vai matar o amigo. Danny parece resignado. Parte dele já morreu na guerra e agora chegou a hora da outra parte ir embora também. Antes de atirar, Tommy pronuncia uma frase que será repetida algumas vezes durante essa série. In the bleak midwinter. Enquanto ele caminha, não vemos emoção no seu rosto. Se o episódio terminasse aqui, teríamos a história de um psicopata que não se importa com ninguém, e um dos seus atributos mais importantes seria desfeito, sua lealdade. Mas aqui encontramos outra habilidade, outra qualidade de Thomas Shelby que será explorada várias vezes durante a série: sua capacidade de resolver problemas aparentemente sem solução. You okay, Danny? I'm still in shock. Are you sure this isn't heaven? If it was heaven, what would I be doing here? A shell full of sheep brains, so it's pretty bad. Ah, it was meant to. You're a Peaky Blinder now, Danny. Ao poupar Danny, entendemos que para Tommy
nem todos os fins justificam os meios e que lealdade é algo muito importante para ele e que ele possui um código moral. Mas é esta cena, a última, que vai fazer com que você queira conhecer mais desse personagem e perceba a complexidade dessa história. Enquanto o episódio começou com Tommy sobre o cavalo, destacando sua superioridade, ele termina caminhando sob a neve. Seus olhos ainda estão cobertos pela sombra e sua camisa está manchada de sangue. Mas esse não é o sangue do seu amigo, e sim o sangue de uma ovelha, um cordeiro que foi sacrificado no lugar do seu amigo, um evento soteriológico de profundo significado. Ouvimos a música In the Bleak Midwinter enquanto seguimos Thomas caminhando por seu reino. Estamos perto do seu rosto, procurando reação. Ele está resoluto. Na versão final, eles alteraram a música para Song for Jesse, uma alusão direta ao filme O Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Thomas é o Jesse James britânico e agora torcemos para que o final dele seja diferente do Jesse James do Velho Oeste americano. Mas permanece a pergunta: por que a gente torce por Tommy? Afinal, ele é um criminoso. A série não vai se debater de forma profunda em questões morais até a 5ª temporada. O foco da história é um personagem, um homem, carregado de traumas do passado, tentando lidar com uma grande sombra dentro de si enquanto luta para fazer os negócios da família prosperarem e para manter e ampliar o respeito que o governo lhe negou, apesar de ele ser um herói de guerra, mas ainda assim um respeito que ele conquista ou impõe por onde ele anda. A canção In the Bleak Midwinter será usada durante toda a série quando os ex-soldados e agora Peaky Blinders enfrentarem a morte. Ela reflete o lema do bando: eles deveriam ter morrido na guerra junto com seus companheiros. Cada minuto que vivem é um tempo extra. Eles devem, portanto, enfrentar a morte sem medo. Tommy Shelby não é apenas um personagem fictício, ele é um reflexo de vários ideais masculinos de estoicismo. Um homem que resiste ao sofrimento, controla suas emoções e tenta ordenar a sua vida através da razão. Se você quer minhas impressões sobre os filmes e as séries que eu estou assistindo e também os livros que eu estou lendo, recomendo que você me siga lá no Instagram, @JurandirGouveia, me segue lá e a gente também vai ter um contato mais próximo. Um forte abraço e arrivederci. Don't have to twist my arm. You know that I'm satisfied. Ain't gotta twist my arm. And you know that I'm satisfied. Honey, there ain't no need preaching to the choir like that. No, honey, there ain't no need for you preaching to the choir like that. And you don't have to die for me to prove your love. Ain't got a warm fire to keep me burning up, and you don't have to climb no mountain top. Honey, be true. Honey, be true to me.
to me.